Arte na veia. Salve amantes da arte, aqui quem vos fala é Raover Delarte. E no vídeo de hoje a gente vai acompanhar o processo acelerado de criação dessa arte que eu fiz, que foi presente de aniversário para uma amiga minha. Eu vou deixar a foto que eu usei de referência aqui do lado, para vocês poderem ir comparando, né, a arte com a referência. Eu pedi permissão para ela, tá? Para poder colocar a foto dela aqui, ela deixou. Valeu, Noemi, tamo junto, amiga, é nóis. Eu peço desculpa para vocês se vocês estiverem escutando sons externos, tipo pancadão, cachorro latino, que eu não moro num lugar muito silencioso, então, por favor, relevem esse tipo de coisa, viu? Como o vídeo de hoje é justamente um retrato, eu gostaria de comentar com vocês justamente uma coisa que eu venho pensando muito. Afinal de contas, vocês acham que fazer um retrato mais realista é mais difícil do que fazer um retrato estilizado? Eu pergunto isso porque, infelizmente, existe um certo preconceito, né, vamos dizer assim, com a arte mais estilizada ou até mesmo com o cartoon. As pessoas costumam achar que quanto mais simples é a arte que você faz, mais fácil ela é, e costuma ser um desenho que, entre aspas, até criança pode fazer, né? Já o desenho mais realista, né, às vezes esses retratos hiperrealistas mesmo, que é o famoso desenho que você confunde com uma foto, isso sim é o que costuma mais fazer os olhos das pessoas brilharem, né? É o que as pessoas costumam ver mais como o tipo de arte mais sofisticada, né? Vamos dizer assim. Uma arte que poucas pessoas podem fazer. E eu acho que isso é um assunto um tanto discutível, e eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso, porque eu já fiz muito retrato nessa vida e já arrisquei fazer alguns retratos hiperrealistas também. E agora eu tô indo para esse estilo mais simples, né? Dando um toque mais pessoal, porque eu particularmente tô gostando mais de fazer as artes desse jeito. Quanto mais realista é o estilo que você faz, né? Isso falando de retrato só. Mas quanto mais realista menos decisões artísticas você vai tomar. Porque o que você tem que fazer no final das contas, no realismo, é só copiar tintim por tintim do que você vê na referência. E eu não estou dizendo necessariamente que isso é errado, mas o processo criativo, né, no que se refere à criatividade mesmo que eu estou dizendo, acaba sendo muito prejudicado, porque você não tem muito o que você inventar em cima disso, não tem uma criação sua, só existe a cópia propriamente dita, né? E eu não estou querendo menosprezar quem faz esse tipo de arte. Eu só estou fazendo aqui um comentário mesmo, uma constatação lógica. Já é o estilo mais cartunesco, o estilo menos realista, né? Você vai tomando decisões enquanto você faz, né? Por exemplo, do jeito que eu desenho o rosto dela, você vai reparar que está bem mais simples do que na foto, né? Lógico. Porque é um desenho e porque eu diminuí a quantidade de linhas que eu usaria se fosse um estilo mais realista. E é esse o grande quê da questão. Eu acho que fazer um estilo mais simples acaba sendo muito mais desafiador do que fazer um estilo mais realista. Por quê? Justamente por causa dessas decisões que você tem que tomar. Pense da seguinte forma, imagina que eu pedisse aqui para você escrever tudo o que aconteceu no último mês da sua vida. Para você escrever tudo o que você passou, tudo o que você sentiu, tudo o que você fez, as mudanças que aconteceram na sua vida, enfim, para você escrever a história do seu mês. Porém, você tem um número ilimitado de páginas. Você pode escrever em 100 páginas, em 1000 páginas, não importa. Não existe nada limitando a quantidade de detalhes que você pode botar nessa história que você vai escrever. Por mais que você demore, eu tenho certeza que no final das contas você vai ter uma certa facilidade. Vai ser uma questão de observar no seu mês e escrever o que você fez, né? E escrevendo a história, os fatos em ordem cronológica. Simples assim. Agora, imagine que eu pedisse a mesma tarefa para você escrever o que aconteceu no seu último mês, mas agora você tem que fazer isso num único parágrafo de 3 linhas. Agora a coisa complicou bastante, né? Veja bem, eu tô pedindo pra você escrever uma história, então você vai falar, primeiro eu fiz isso e bababá, bababá. Você não vai só fazer uma lista, né? Tipo, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Não, é pra você contar uma história em um parágrafo de 3 linhas. Perceba que você vai ter que tomar algumas decisões, aí você vai ter que tirar as coisas mais corriqueiras que aconteceu, ou seja, diminuir os detalhes. Ao mesmo tempo, você vai ter que escolher sempre as coisas mais peculiares que aconteceram nesse mês, porque se você se limitar a escrever qualquer coisa que tenha acontecido, que não tenha sido muito peculiar, não vai parecer que você está
descrevendo esse último mês que você teve. Vai parecer que você está descrevendo um mês qualquer. E esse é o ponto, é a mesma coisa quando você está desenhando. Quando você vai fazer um desenho mais realista, é só uma questão de você ter técnica, né? Não tem segredo, é você saber fazer um degradê suave, reduzir ao máximo a textura de lápis que ele vai deixando. Isso aí também envolve muito o material que você está usando, a folha também faz bastante diferença. Mas enfim, é uma questão mais técnica. E de novo, não menosprezando isso. Mas no final das contas não tem tanto mistério assim, sabe? Acaba não tendo vamos dizer, assinatura, entre aspas, do artista. Porque se você vê uma arte realista feita por uma pessoa e uma arte realista feita por outra pessoa, no final das contas, convenhamos, vai ser a mesma coisa. Você não vai ver o toque pessoal daquela pessoa. Já a arte estilizada, você consegue ver uma grande diferença variando de artista para artista, né? E é essa grande dificuldade na arte estilizada, principalmente no que se refere a fazer um retrato de uma pessoa. É você reduzir a quantidade de detalhes, ou seja, a quantidade de informação, e ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa fique reconhecível, né? Porque se você reduzir muito, você vai acabar perdendo o que seria a essência dessa pessoa, e no final das contas vai parecer uma pessoa qualquer, né? Que você desenhou uma pessoa qualquer, e não alguém específico. Nesse caso, por exemplo, o que mais me chama a atenção no rosto da minha amiga é o cabelo dela, né? O formato que o cabelo e o rosto dela tem, o sorriso dela, o jeito que os olhos dela se fecham, parecendo com aqueles olhinhos mesmo de desenho japonês, né? Que ficam só esses formatinhos aí, essas meia-luz que eu desenhei. E eu tomei a decisão, talvez não tão boa, de desenhar ela sem lábios, né? Eu desenhei só a boca dela e não desenhei os lábios. Porque justamente eu sinto que não ia sobrar espaço no rosto dela direito para colocar os lábios. Só se eu diminuísse um pouco o tamanho da boca. Mas se eu diminuísse um pouco o tamanho da boca, eu sinto que não ficaria tão parecido com ela, porque eu vejo que ela tem esse sorriso bem largo, né? Bem expressivo mesmo. E, enfim, você tá entendendo? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Isso que é a dificuldade de fazer a arte estilizada. É você ir tomando essas decisões e de modo que fique o mais parecido possível com a pessoa no seu estilo, reduzindo a quantidade de detalhes e ao mesmo tempo sem perder a essência da pessoa. O tipo de desafio que, pelo menos eu, da minha parte, né, da minha experiência, eu nunca tive enquanto eu fazia a arte mais realista. E por essa razão, acho que fazer um retrato de uma pessoa estilizado é muito mais desafiador do que fazer uma arte realista. Lógico que a arte realista demora muito mais tempo, né? Voltemos de novo no exemplo da atividade que eu falei de escrever a história do seu mês, né? Lógico que para escrever um parágrafo de 3 linhas você vai levar muito menos tempo do que para escrever, sei lá, um livro de 1000 páginas. Porém, não se trata necessariamente de quantidade de trabalho. Você pode passar 8 horas fazendo um desenho, mas ser um processo fácil no final das contas. É só você ir vendo a referência e ir replicando na folha. Não tem mistério. Já a arte estilizada, essas 2 horas que eu passei, no caso desse desenho acho que foi 2 horas e meia ou 3 horas por aí, foram 3 horas desafiadoras. Foram 3 horas bem desafiadoras, sabe? Isso mais falando na parte do lápis, né? Falando mais da parte do desenho. Na parte da coloração, teve também os seus desafios, mas aí eu acho que já é um assunto para outro vídeo. O que eu queria falar nesse vídeo era mais ou menos isso mesmo, era abrir esse questionamento para vocês. Lógico, isso é só a minha opinião, digam aí o que vocês acham. Comentem aí se vocês fazem estilo mais realista ou mais cartunesco mesmo. E digam se vocês concordam com isso, se vocês acham também que o cartoon acaba sendo mais desafiador do que o realismo. E enfim, é isso. Comentem, deem sua opinião aí sobre isso. Eu peço desculpas por não ter mostrado também a arte final desse desenho. O que acontece é que eu até filmei o processo de arte final, só que eu ainda estava testando alguns ângulos de câmera. E galera, olha que coisa horrorosa que ficou isso. Eu tenho uma péssima maneira de ficar me aproximando muito do desenho na hora que eu tô arte finalizando. Eu nem percebo que isso acontece, sabe? É uma coisa muito automática. Eu tenho que parar de fazer isso, minha coluna agradece. E como vocês puderam ver, com essa mania que eu tenho e com esse ângulo de câmera, o meu cabelo acabou ficando na frente na maior parte do processo. Então acabou ficando meio perdido essa parte, né? Mas enfim, a arte não tem muito o que comentar, é mais do mesmo do que a gente já tinha falado no último vídeo.
eu ainda estou explorando mais o alto contraste, tentando fazer mais massas de preto e tentando variar ainda mais a espessura das linhas, tentando entender onde que eu deveria pesar mais, deixar essas linhas mais grossas, onde deixá-las mais finas e onde deixar também o espaçamento de linhas. Sobre cor, acho que o mais desafiador foi fazer esse highlight, né, esse brilho especular dessa luz que está emanando do cristal. Eu vou falar para vocês, acho que eu já melhorei muito nisso. O último desenho que eu tinha tentado fazer isso, estou deixando aqui para você ver também, dessa bruxa / cientista / não sei o que, tinha ficado muito escuro, né? Porque o que acontece, quando você vai fazer um brilho especular, geralmente, para dar ideia de brilho, você tem que escurecer bastante o desenho, né? Pelo menos foi o que eu tentei fazer aí nesse outro caso, para você ter ideia de contraste, né? Você deixa um lado muito escuro, do outro lado parece mais claro. Só que acabou que o desenho acabou ficando com uma cor só. Esse outro desenho da minha amiga, né, da Noemi, eu consegui, acho que, deixar esse efeito de brilho especular, ao mesmo tempo que o desenho não fica tão escuro e não fica com uma cor muito predominante, né? Se bem que boa parte do desenho tá mais puxado pro tom de marrom, mas é porque não tinha o que fazer, né? Muitos objetos aí teriam esse tom de cor. O cabelo dela, a pele dela, essas alças, esses ornamentos de madeira, enfim, tudo isso teria o tom de marrom mesmo, não tinha muito o que eu fazer. O que eu tentei fazer foi mesclar bastante as cores para ir criando novos tons de marrom, e acho que acabou dando certo. Então é isso, galera, esse foi o processo de criação acelerado dessa arte, esse aqui é o resultado final, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, né? Pode dar o like aí que eu deixo, se não gostou não tem problema, pode dar o like do mesmo jeito, eu continuo deixando. Agradeço demais pela atenção, galera, agradeço demais mais uma vez, Noemi, por ter deixado eu mostrar a sua foto aqui no vídeo, tamo junto, e é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, galera, até mais!